Oi, 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 oi. Muito bom. Tudo bom. Opa, fala. Muito bom. Muito bom. Boa noite. Bom dia também. Hoje eu quero trazer aqui para vocês uma, um resumo de quase 7 anos, desde o início de onde eu tive ali este despertar. Na época até chamava assim de uma revelação, também uma missão, né, de vida, e onde me surgiu este vida em paz, né? E aquilo começou por mim mesmo, né? O desejo de ter uma vida em paz, né? Entender o que é paz, né? O que seria paz, a cabeça das pessoas, né? Que eu via como espelho, né? Pessoas que tinham paz. Então, esse caminho né, que a gente vem trilhando aí já para 7 anos. Aí eu vou falar um pouquinho aqui, porque a gente está num momento muito especial, né? O céu, a lua em Áries, né? A lua cheia, que ela fica oposta ao Sol, o Sol em Libra e a lua cheia em Áries, né? É tipo assim, aquele desafio ali do equilíbrio entre nós mesmos, né? E o próximo relacionamento e também considerando o relacionamento conosco mesmo, né? Que é por onde tudo começa. E vamos falar sobre isso aí, nessa trajetória aí, algumas partes ali que a gente se lembra, como que foi assim uma coisa muito maravilhosa, uma experiência assim que, né, a gente fica maravilhado a cada momento que vê essas coisas acontecendo, né? Principalmente aquilo que a gente começou a observar bem no início ali, né? Que haveria que ter uma transformação, teria que ser uma transformação, né?
coisas novas, diferentes, desconhecidas por mim. Porque já estou até começando aqui, né? Mas eu vou começar já já, nós vamos mais uma música. Vou falar para a gente gravar direitinho aqui. E então eu comecei ali, né? Tudo aquilo que eu senti ali pelas minhas crenças, né? Pela minha vida, pelas experiências e tal. Tudo ali que quando eu senti, né? Isso eu já comecei a agir e tal e comecei a tentar fazer tudo aquilo que eu podia fazer de melhor, né? E tentei ali, né? Assim, maneiras de mostrar para a vida que eu tava ali, eu não tava parando, eu tô querendo, né? Alguma coisa. Mas aí então quando a gente viu que, tipo assim, nada dava certo, né? Não tinha ali equilíbrio entre o que estava sendo feito, criado e tal, entre aquilo que o resultado que vinha, né? Não tinha equilíbrio, não tinha comparação. Como eu já disse aí em algumas vezes, era uma situação assim que a gente podia fazer o que fosse, mas estava sempre no nível da sobrevivência, não passava de jeito nenhum. Aí foi um momento que a gente sentiu essa, né? Poxa, através de buscar também, né? De estudo, de buscar conhecimento e tal, a gente foi começando a entender que era um momento, né? Que a gente já tinha iniciado ali na vida da gente, né? Hoje a gente tem bem mais clareza sobre isso, que já até antes um pouco, já alguns anos antes, a gente, tipo assim, chegou a um ponto que a gente estava, queria uma transformação, queria crescer, ajudar, conquistar, tipo assim, fazer, né, que a gente tem que fazer para o benefício não só da, né, das pessoas que estão à nossa volta, da nossa própria vida, das pessoas que estão à nossa volta, como também o máximo de pessoas, o mundo inteiro, se possível. Então, esta, essa mudança, aí essa observação, né, aí foi o que fez a gente parar e ter certeza ali que estava tudo garantido, né, estava tudo sob controle ali, em questão do nível mais baixo da sobrevivência, né, não digo assim do nível mais baixo da sobrevivência, eu digo do nível mais baixo, tá ali no nível da sobrevivência, sempre. Então, essa, este tranquilizar, né, e tudo isso que a gente passou foi o que fez a gente entender realmente o que é paz, né? O que é paz, tirar aquela conclusão de entender o que é paz. Já há algum tempo a gente já vem falando, né, sobre este esse sentimento maravilhoso que é a paz, né? Que indifere de você estar ali num desafio, né? Travado, ou o mundo, né? O externo está ali tudo como que eu diria assim, quando o avião está balançando no meio dos ventos, lá no meio da tempestade. Então o mundo tá, tipo assim, tá desabando, mas você consegue ter paz, né? E, não é, e é indiferente de ter paz, né? Naquela tranquilidade, que no caso seria uma alegria, né? Aquela felicidade de conquistas, de momentos, de realizações e tal. A paz, ela indifere desses momentos, né? Eu digo assim que é um sentimento que você consegue comparar de repente um grande desafio que você está enfrentando ali, está vendo ali pela frente, você consegue encarar aquilo ali da mesma maneira como que uma conquista, né? É, porque aí já vem o que? Já vem aquela percepção da fé, da confiança, né?
da do conhecer a nós mesmos e sabermos as nossas obras. Então, é, você entra naquele desafio, ou está ali naquele desafio, mas você consegue ter a tranquilidade, né, e a paz de espírito do mesmo momento em que você tem uma grande conquista. Né? Muitas vezes, até mesmo por entender que aquele próprio desafio ali, né, por estar sendo da maneira que está, né, difícil, né, dificultoso, é porque é para sair uma coisa boa, né, no final, para aprender uma coisa boa, uma coisa assim a nível mais superior, né? Então, aí tipo assim, você tá ali, né? Naquela situação ali que às vezes, se a gente mesmo sair de nós por fora e olharmos externamente a nossa própria situação, a gente vai, é, é, tipo assim, falar, não, poxa, mas não combina, né? A paz nesse momento, ou uma tranquilidade nesse momento, tipo assim, né? Porque uma alegria nesse momento, né, um agradecer, uma gratidão, né, assim, de uma maneira sincera, assim, né? Mesmo quando a gente já tem, né, experiência assim, que a gente sabe que é possível, né? É muito interessante. Então, a gente vai falar sobre isso aí, porque é o portal Vida em Paz, trazendo aí novidades e o início, né, já da nossa, o início da formação ali da família Vida em Paz. Quero vocês todos participando dessa família, né? Muita gente já, já é um, um membro, né? Um seguidor, um, um, um daqueles que já faz parte, né? Daqueles que buscam ter essa vida em paz, ou uma vida em paz. Vamos, vamos a mais uma reflexão, que eu acho também importante, né? Onde eu falo aqui sobre o tarô. E, e logo após, a gente vem para encerrar a transmissão falando aqui sobre esta retrospectiva desse tempo, né? Início de 2017 até então. Até já! Olá, meus amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje quero falar aqui um pouquinho sobre o tarô, uma ferramenta de comunicação com a nossa essência, com o nosso eu superior. Hoje mesmo eu tive assim um dia várias experiências assim, né? A gente estava bem ligado e, por exemplo, a gente sempre tem praticado, né, alguns rituais. Agora sempre acorda, né? Dá aquela meditada, que se lembra da noite de sono.
né? Também ali naquelas coisas importantes do dia. E a gente, isso aí sempre, né? E sempre a gente faz assim temporariamente, e tá sempre ali exercitando alguma coisa para melhoria, né? Assim, trabalhando para aperfeiçoar. Como eu sempre gosto de dizer que eu assumi um compromisso comigo mesmo, já há alguns anos, de ser assim, a melhor pessoa possível à face da Terra, aquilo que a minha consciência permitir ser de melhor. E a partir de então, né, aí sim, a primeira regra, né, e a principal, porque se ela for feita com bastante perfeição, ela vai cobrir tudo aquilo que é necessário, que é estar atento, né, ao momento, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou recebendo, como estou reagindo e tal. E isso significa o quê? Significa que para que eu possa ser melhor a cada dia, né, eu tenho que estar medindo ali, tenho que estar observando tudo que eu estou fazendo. Se eu estou cada dia, cada momento eu tenho que estar, né? A cada momento que a gente tem que tomar uma decisão ou que é provocado por uma ação, a gente vê depois no final do dia, a gente vai medir ali o que eu fiz hoje. Então, quanto mais a gente transmite, né, aquilo que a gente é mesmo em essência, que é o amor, né, bondade, caridade, né, tipo assim, aquilo que é de essência. Então cada dia eu tenho que estar meditando, estar atento e observando tudo aquilo ali que eu fiz, né, todas as minhas ações. E como eu disse, quero falar sobre o tarô, né, que é essa ferramenta. Hoje eu até conversava com meu filho e falava, e explicava assim que é uma das coisas que, assim, fantástica, né, que chegou até a gente, que a gente teve conhecimento, porque é uma maneira de comunicar com o nosso próprio espírito, né, com a nossa essência. Tipo assim, descobrir. Eu estava até falando, quando eu falava com meu filho, eu falava em relação à intuição, né? Porque todos nós temos, né, todos esses dons, aquilo que a gente quiser, né, e sempre a gente tem coisas que a gente tem, assim, uma pressão maior para exercer aquilo, né? Ou tipo assim, tem uma abertura maior também para receber. Mas o que eu vejo assim, de onde rolam os problemas é que a gente de repente até descobre, poxa, que legal, eu tenho um dom, eu consigo, né, intuir ali e tal, mas isso é muito importante, né? Essa descoberta é fantástica. Mas aí, a partir daí, poxa, eu descobri uma coisa nova. Aí eu tenho que aprender sobre isso. A gente pode fazer um julgamento ali mental, né? Lógico, e alguma coisa, tipo assim, e alguma coisa interferir na intuição. Aí a gente vai e tem aquela intuição, mas é uma intuição, não é do próprio espírito nosso, é uma intuição ali, lógica, né, ali da mente lógica, uma intuição mais inferior, né, ali que foi manipulada. Aí é o momento em que a gente, poxa, né, usa, através ali daquela abertura da intuição, há essa confusão, né? Essa confusão, e de repente, aí depois
a gente intuir uma coisa que não tinha nada a ver, aí a gente vai agir em cima daquela intuição manipulada, né? Falsa, às vezes, ou às vezes, sei lá, excessiva, eu não sei, né? Tipo assim, porque houve uma interferência, não foi direto do espírito. Então, é muito legal, porque essa comunicação, aí eu até falava com meu filho, velho, é tão incrível que depois que eu passei, né, tive assim, esse conhecimento, eu via como que, assim, a minha intuição era muito manipulada, mas muito mesmo, pela lógica, pelos, né, assim, por tudo aquilo que a gente, pelo aquilo que a gente carrega de físico, assim, mais denso, né? Então, quanto mais tempo, mais experiência, mais frustração, principalmente, aí tem essa possibilidade de ter essa interferência, né? Aí o que acontece? Aí eu disse, poxa, aqui eu via como que a minha intuição era interferenda, né? Tipo assim, porque a gente ia por aquilo que era lógica, mas não era o real, né? Não era assim, aquilo que era o verdadeiro. Então, tipo assim, abre muito os caminhos da gente. Falando agora sobre o dia de hoje, né, que eu falei assim, um dia incrível, assim, alinhado, aquela comunicação, a gente tem uma comunicação com o nosso espírito, né, com o nosso eu superior, a nossa essência, que nos tira de dúvidas, né? Ou então, mesmo que seja ali, igual eu sempre digo, alguma coisa ali que a gente quer viver a experiência, a gente tem ali uma noção, né, daquilo que a gente quer fazer e para já ir mais preparado, né? Por exemplo, a gente tem a opção de, poxa, se está muito fechado o caminho aí eu não vou, mas por exemplo, se é alguma coisa ali que eu decidi, eu quero e tal, né? Então, tipo assim, a gente já vai atento, muito atento para, né, para entender ali, e sempre acontece, igual por exemplo, aí hoje do dia incrível, né, a gente acorda, né, e tal, os rituais, então, beleza, hoje em dia tudo normal, e a gente vai trabalhar e aí rola um acidente, né, um pequeno acidente, uma coisa assim, mas para chamar a atenção mesmo. Então, eu digo um dia incrível porque aí eu até comentava também que quando a gente está ali alinhado mesmo, né, com o nosso espírito, com a vontade de Deus, com a vontade, né, com aquilo que é para a gente realizar mesmo, que a gente está ali no caminho certo, ainda que a gente, né, fica ali desatento e tal, uma coisa que não tem a ver com esse episódio desse pequeno acidente, mas dá certo, né? É igual eu até falava com o Felipe, às vezes uma coisa que a gente fala, nossa, fiz errado, aí de repente, né, poucos segundos depois você fala, não, era isso mesmo que tinha que fazer, a atenção é que não estava legal, né? Aí, para poder encerrar, igual, por exemplo, aí esse é o primeiro episódio do dia, né, que, por exemplo, já seria uma coisa assim para dependendo do estado de espírito da pessoa, né, já atrapalha o dia todo, né? Aí o dia todo já. Só que, por exemplo, como eu disse, estar alinhado, as coisas acontecem tudo, né? Vai fluindo. Esse pequeno acidente, essa coisa ali que era para ser tipo assim, o estragar o dia, me gerou um lucro, né? Tipo assim, até além de
ter essa experiência, de viver essa experiência. Aí eu aproveitei para poder falar do tarô, essas possibilidades, né, esses momentos, né, que a gente, talvez, por exemplo, vai passar um dia, tá ali um momento tenso, né, de um dia de energia tensa mesmo, ali, às vezes para muitas pessoas. Você já sai sabendo daquilo, o que acontece? A gente não vai ser pego de surpresa segundo a emoção e o que a gente estiver sentindo no momento ali, né, ou estiver pensando. Não, nós vamos reagir, né, tipo assim, mas antes de reagir a gente vai lembrar, não, o bicho tá pegando hoje e tal, como é que eu vou reagir a isso aqui? E sempre a gente vai ter uma orientação e vai agir da melhor maneira possível, né, para ambas as partes. Então, tava com saudade de gravar aqui mais vídeos, né? Que a gente está em um projeto temporário e o tempo está meio escasso. Mas é um grande prazer estar sempre aqui e vida em paz para todos. Agora com som. Vou falar igual o professor Stefano. O som tá bom aí? Eu mesmo tô sem retorno aqui, mas eu sei que está. Tem como. Tem um retorno aqui. Só que o som aqui chega atrasado. Porque aqui ainda tá passando a música ainda. Mas. Aí, ó. Agora eu mesmo já conferi que tem som. Só não está excelente. Está audível. Então, eu quero expressar aqui a minha gratidão hoje, né, nesse episódio aqui da minha história. Eu quero falar sobre o início, né, de tudo, o início do portal Vida em Paz. E começou através ali de uma vontade, né, da gente ter, desejar ali ter uma vida em paz, né, uma vida que pudesse ser uma vida considerada assim, uma vida em paz, uma vida que fizesse sentido, né? Assim, os acontecimentos, né? As coisas e tudo. E nesse estado, né? Neste momento em que isso aconteceu, ali de 2016 para 2017, era um momento em que
acontecia muitas coisas assim na vida da gente que eram experiências assim, eram muito fortes no momento, embora a gente não sabia ainda o que estava por vir, né? O que estava por vir ainda ali era só o início, né? Mas com a pouca, né, a baixa consciência da gente naquele momento, naqueles momentos, né, até envolvido mesmo pelos acontecimentos, e aquilo tudo, né, a gente como assim com uma espiritualidade bem trabalhada, né, durante toda a vida, a gente fé, né, esperança é o que nunca faltou. Até porque a vida da gente, né, várias ocasiões, tivemos momentos em que a fé, o milagre, a, assim, o impossível, né, aconteciam, né, eram coisas assim que a gente já tinha uma certa experiência, mas não naquele nível, né, que estava se apresentando ali naquele momento. Então, a gente, né, ali naquela confusão, naqueles tumultos, né, desabando tudo, e a gente, poxa, né, e também fazendo uma conferência da vida da gente até então, a gente chegava a uma conclusão que a gente tinha uma vida feliz, com vários momentos de felicidades, muitas felicidades até extrema, né, em êxtase mesmo, e mas realmente não, assim, não era uma paz, né? Porque paz a gente foi entendendo que é um estado de espírito. Paz não é uma coisa que a gente adquire, né, através de alguma coisa, não. É um sentimento, eu digo, é um estado de espírito que é apresentado a nós, que nós temos direito de exercê-lo, mas não temos clareza, né? Não nos é como que na escola, né? A escola, por exemplo, a escola ensina muitas coisas, né? A, as escolas de ensino ensinam várias coisas, mas a educação financeira, né? Que é ali uma base, principalmente, né, nos últimos tempos de capitalismo e tal, é uma coisa assim que faz toda a diferença na vida da pessoa, né? Ter uma organização financeira e isso não, né? Ensina-se matemática, ensina-se física, resolve problemas, aprende números e tudo, mas se você tiver interesse, se você quiser ter, né, mais informações, ou se você quiser ter ali um conhecimento financeiro, né, de finanças maior, você, né, só a matemática não vai, e as noções físicas não vai você vai entrar em uma parte específica, né, que vai te desvendar ali os mistérios da matemática, mas não só da matemática, dos seus comportamentos, né, de várias situações, para que você possa entender, organizar, né, para saber como você vai administrar a sua vida financeira, para você ter aquilo que você quer, né? Tipo assim, para você fazer planos, projetos, ou, cálculos, né, tal, planejamentos, para você chegar
a um valor X para, né, obter aquilo que é um desejo seu, né, que é ali uma, uma materialização de algo que está dentro de você. Então, mas, né, agora para poder né, ouvir ali os seus sonhos e te oferecer isso, aquilo outro, só na intenção, né, na intenção de, de ter ali algum proveito, né, rápido, assim, principalmente financeiramente, né, são muitos, mas a pessoa, né, é, para se instruir de uma maneira adequada, de como, né, fazer as coisas sem se perturbar, sem criar motivos para que algo que você tem como desejo, um sonho, né, você obtenha aquilo, mas sem o prazer, né, de desfrutar daquilo, porque não foi feito da maneira certa e as perturbações vão, tipo assim, vai te oprimir ali em algum espaço, em algum momento, te oprime e você, né, tipo assim, como nós somos muito emotivos, vem aquela despaixão, né? Era uma paixão por uma coisa, e a pouco já, né, tipo assim, obteve aquilo, mas não, né? Então tudo isso já não é somente de ter um planejamento, né, uma organização financeira. Aí também já tem que ter uma organização das emoções, né? Já tem que ter um equilíbrio mental, de raciocínio lógico, né? E também a fé, a espiritualidade, ter ali, né? Não o que eu vejo assim muito que não representa, né, bem a espiritualidade são orientações para que tudo pela fé ou aguardar ou tipo assim, né? Não, a fé, a intuição, né? Os dons espirituais, eles são para que nós usemos na parte espiritual, né? Naquilo que se diz respeito ao nosso contato espiritual, a nossa vivência espiritual, nosso espírito com o mundo, nosso espírito com a fonte, nosso espírito com nós mesmos, né? A nossa mente, as nossas emoções. Então, esta conjunção é que vai fazer com que nós entremos no caminho de ver que a paz existe e está ao nosso alcance, né? Então, eu tive primeiramente, né, como eu disse, aí tive esse sonho, tive sonhos também, um sonho também, e né, aquele desejo tão grande, né, aquela coisa que foi tão forte assim que eu comecei eu já tinha passado ali o ano de 2016, a gente já tinha feito alguns, tinha adquirido uns novos conhecimentos, né, muito importantes também, em relação à espiritualidade, né, vindo ali do gnosticismo, com base no mestre Samuel Auer, acho que é isso mesmo, ele é o mestre do gnosticismo contemporâneo, né? E gnosticismo dessa novo tempo aí. E
a gente teve muita clareza, muitos mistérios foi desenvolvido, assim, desvendados para a gente, né, no mundo espiritual, muitas coisas novas. E uma das coisas que a gente, né, tirou o maior proveito destes aprendizados foi em relação à nossa vivência com o mundo onírico, no momento de sono, né, no momento que a gente dorme e tal, os sonhos que a gente tem. Então, isso para mim era assim, um mistério assim, que me adorava durante a vida toda, né? Assim, interessava muito por isso, né? Por saber ali as partes, não, como diria assim, ocultas, o que seria atrás dos sonhos e tal, né? Essas curiosidades. Então, muito ali começou a clarear a gente e tal, e a gente começou a fazer um trabalho, né? Através desses exercícios, né? De sonhos, né? Essas viagens oníricas, né? Que é o momento que a gente sonha. E, né, quando a gente está descansando ali, que apaga e o nosso espírito continua, né, vivendo por exemplo, este é o momento mais importante, né, de conhecimento para trabalharmos a nossa vida espiritual e termos conhecimento, né, né, ao nível de criar ali o nosso próprio destino, né? Então, é muito interessante esse aprendizado e a gente teve eu até chamava na época de revelação, né? E vamos empolgados, com vida em paz. E aí começamos né, vamos fazer alguma coisa. E aí começamos, eu lembro que, sei lá, acho que no mês de março, mais ou menos, abril, eu a gente começou uma web rádio, né? Nossa, foi assim, uns 2, 3 meses de início, assim, muito sucesso, empolgação e tudo, mas, né, tipo assim, caiu naquela, era, né, a mesmice, tipo assim, era diferente, mas era igual, mais ou menos isso, né? E tudo bem, a gente ficou aí um ano, né, mais ou menos, então mais de um ano com essa web rádio, e aí depois a gente também, nesse intervalo, a gente foi empreender e aí, também já não tinha muito tempo, ficava mais só no automático mesmo. E teve também, eu me lembro de duas oportunidades de dois amigos, né, que confiaram em mim ali uma responsabilidade e tal, né, assim, a gente conversando e tudo, e as pessoas conheciam, né, assim, o dom da gente, né, a capacidade da gente, e da mesma maneira a gente também, né, tinha ali aquela fé, aquela esperança de fazer uma coisa, né, maravilhosa. Só que todas essas duas também é, apenas começou, né? E, e não dava. E aí, né, chegou um momento que eu fiquei assim, tão confuso, tão perdido. Aí eu comecei a analisar a vida, né, os últimos momentos, os últimos anos, e observado que em várias maneiras a gente era assim, a gente estava em uma situação que, se fazendo uma comparação, a gente estava, assim, física, né, principalmente, a gente estava trabalhando muito mais do que, né, quando a gente tinha uma vida abastada, tá, né, assim, trabalhando muito mais, mas não só na maneira do físico, né, igual eu estou dizendo, o físico, sim, a gente, né, vai primeiro,
mas também a parte mental, né, criativa e tudo, no mesmo nível, né, na mesma força, mas, como eu disse, aí não passava da sobrevivência, só ali, e uma hora ou outra apertava um desafio maior, e a gente passava por aqui. Aí eu fui começando, né, parei finalizando aquilo e tal, falei assim, não tem condição, eu tenho que parar, não vou fazer mais nada, vou aguardar agora uma direção, porque eu faço, né? A gente faz, né? E tudo assim, naqueles momentos eram coisas que em todas as áreas, até mesmo na parte de empreender, que seriam coisas assim para ter resultado rápido, né? E às vezes até se mostrava ali que ia ter um resultado, mas, né? Como eu disse, não passava da sobrevivência. Aí, não, gente, tem que aguardar uma direção, porque desse jeito a gente vai ficar forçando, trabalhando, fazendo, criando, e não tá sendo a coisa certa, porque não dá certo, né? Vamos. Aí eu fui e fiz esse voto do, como é que chama? Não vou fazer mais nada enquanto eu não tiver uma direção de uma coisa assim que eu senti forte e ser uma coisa assim totalmente diferente, uma coisa assim que não, porque eu sentia esse desejo da transformação e desejava passar por isso. Só que eu achava que a transformação estava acontecendo naquelas dificuldades que eu estava passando ali, né? Naqueles momentos. Mas na verdade aquilo era só para testar a minha força e tal, meu ânimo, até onde eu ia, se eu ia desanimar, se eu ia correr. Não, vontade poucas vezes a gente teve, né? Mas não tem nada que. Eu acho que quando a gente se dispõe ali como um guerreiro, né? Principalmente assim, para desbravar coisas novas, a gente tem que ter essa consciência, né? Essa fé, como eu digo, de que tudo que a gente está fazendo ali é caminhando, é escalando, é abrindo gruta, grota, né? Atravessando rio, riachos, para chegar lá na mina de ouro, né? A pedra filosofal, para chegar lá no, né? E falar assim, achei, né? Igual a gente está dizendo essa da vida em paz, que o momento assim que eu tive a maior experiência mesmo também, né? Além de ser esses momentos aí que eu estou contando, que esses momentos eram os momentos ali que a gente, né, assim, bem embaralhado ainda, bem, assim, coberto por sombra, mas a gente sentia uma paz, né? Assim, uma essa esperança de paz, como que assim, não existe, né? Existe. E aí a gente teve um acidente, né, já aqui na Bélgica, que aí nesse momento foi onde a gente teve ali aquela confirmação de que a paz ela independe de qualquer coisa externa. Ela só depende de nós conquistarmos, adquirirmos e aperfeiçoarmos a cada dia esse estado de espírito. Então, foi uma trajetória aí de muita transformação, muitos desafios que a gente vem contando aí no meio dos episódios, né? A gente sempre fala aí. E para deixar registrado mais essa parte aqui hoje, desse tempo aí que a gente dá 7 anos, né? Para 7 anos e uma coisa daquela de início que a gente vê que quando aquele tipo, né? Aquele
Que o desejo, igual eu falei assim, existe, né? Aí a gente prova, não só viu que existe, mas provou, vive e quer espalhar para o mundo inteiro. Um grande abraço para todos, vida e paz.